A chamada Operação Contenção, que começou nas comunidades da Penha e do Alemão, já ultrapassou aí a marca de 100 mortos entre criminosos, moradores, policiais, a maioria criminosos, né, convenhamos. É considerada aí por muitos a mais letal da história recente do Rio. Helicópteros sobrevoando o céu, tiros cruzando o morro, blindados subindo vielas e no meio de tudo isso, uma imagem passou a rodar os grupos de WhatsApp e as redes sociais. O corpo de uma jovem com roupa camuflada, fuzil ao lado e o rosto irreconhecível. O nome dela era Penélope, ou como ficou conhecida aí, Japinha do CV, né, uma das poucas mulheres que teriam posição ativa dentro da facção do Comando Vermelho. Para uns, ela era apenas mais uma integrante do crime, para outros era uma figura, aí um símbolo de guerra urbana, né, que consome o Rio há décadas, bem conhecida e acabou virando quase que uma lenda, se a gente pode dizer assim. Mas afinal, né, quem que era a Japinha? Como que uma menina que cresceu na Penha acabou virando uma soldada armada de fuzil? E o que realmente aconteceu no dia aí que ela morreu? A gente vai entender essa história no vídeo de hoje. Sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. A Operação Contenção foi planejada para atingir o coração do Comando Vermelho. As comunidades da Penha e do Alemão, regiões históricas de domínio da facção, estavam sendo usadas como base estratégica por criminosos fortemente armados. A ofensiva envolveu policiais civis, militares, unidades de elite, de um lado o Estado com seus blindados, helicópteros e fuzis, do outro centenas de homens, mulheres também, né, com drones com bombas ali, fuzis também, enfim, uma verdadeira guerra, né? Os confrontos se estenderam ali por horas. Foram dezenas de prisões, pelo menos uns 200 quilos de drogas apreendidas, algumas fontes falam até em mais de meia tonelada, um rastro de destruição, mas entre esses nomes que surgiram após o fim da operação, um em especial chamou a atenção até mesmo dos investigadores, que era ali a Penélope, né? Penélope Charmosa, ou simplesmente, como foi conhecida, a Japinha, né? Japinha do CV, como era conhecida ali nas bocas da Penha. A Penélope tinha cerca de 18, 19 anos e cresceu entre a Penha e a Vila Cruzeiro, uma das áreas mais violentas do Rio. Segundo relatos de moradores e da própria polícia, ela começou cedo no mundo do crime, primeiro como olheira, depois como aviãozinho, aquelas funções básicas de transporte e vigilância. Mas com o tempo, a Japinha passou a se destacar pela disposição e pela confiança que inspirava nos chefes. No Comando Vermelho, essa característica é chamada de atitude, né? A coragem de ir para a linha de frente, encarar tiroteio, não recuar, e ela tinha isso de sobra, tanto que com o tempo deixou de ser apenas uma ajudante e se tornou parte da equipe de segurança pessoal de Edgar Alves de Andrade, o conhecido aí como Doca, uma das lideranças mais respeitadas do CV nas ruas. A Penélope andava sempre armada, nas fotos que circulavam nas redes sociais aparecia de roupa camuflada, colete tático, fuzil pendurado no ombro, expressão fria. Em algumas imagens parecia posar com orgulho. Era como se ela tivesse se tornado uma espécie de soldada de elite feminina dentro da facção. Ela circulava com liberdade entre as comunidades. Se havia confronto no Alemão, ela ia para lá. Se a Penha precisava de reforço, ela voltava. E quando algum morro aliado do CV estava em risco, a Japinha era enviada como parte da linha de contenção. Era temida. Segundo fontes locais, tinha fama de ser cruel com quem desrespeitava ordens ou traía o grupo. E também era fiel, um tipo raro dentro do crime, né, onde a confiança é uma moeda escassa. A Japinha do CV não era uma figura escondida, pelo contrário, aparecia em vídeos, stories, perfis aí no Instagram, sempre ostentando a vida no crime, roupas caras, joias, fuzil e maconha na mão. As postagens geravam uma mistura de medo e fascínio, né, e ajudavam a criar um mito em torno dela. Para muita gente de fora, aquela era apenas mais uma integrante perigosa, mas para quem vivia ali, Japinha era uma espécie de lenda local, né, a menina que não teve medo de enfrentar a polícia, que desafiava o estereótipo de submissão feminina no tráfico e que tinha confiança direta dos chefes. O problema é que essa visibilidade também cobra um preço. Quanto mais ela aparecia, mais se tornava alvo, e o destino dela foi selado exatamente durante a operação que pretendia desmantelar ali o poder do CV na Penha.
Na madrugada, né, quando a polícia iniciou ali a incursão, os acessos às comunidades foram fechados, helicópteros davam cobertura aérea enquanto os blindados avançavam pelas vielas. De dentro dos morros vieram as rajadas, né? O confronto durou horas e no meio disso tudo a Penélope estava lá. Segundo relatos de moradores e vídeos obtidos por jornalistas, ela estava armada, vestindo roupa de camuflagem quando as tropas entraram. Tentou recuar para uma área de mata, o mesmo caminho usado como fuga entre Penha e o complexo do Alemão, mas não conseguiu ir longe. Um tiro de fuzil acertou a sua cabeça. O impacto foi fatal. As imagens que circulam, né, obviamente não tem como mostrar aqui, né? Eu também nem cheguei a ver, nem quero ver também, mas falam que acabou ali, né? Imagina tomar um tiro de fuzil na cabeça, né? Acabou, explodiu. Igual aquele outro lá, você lembra? Qual que é o nome daquele lá mesmo? Também tomou um, que os caras ficou falando que ele ficou parecido com o instalador do The Last of Us. Esqueci o nome dele, cara. Mas é nesse nível, mano. Acabou a cabeça, acabou. Ave Maria, doido! Bom, quando o corpo foi encontrado, a imagem rapidamente se espalhou nas redes sociais, fotos mostrando o rosto desfigurado, o fuzil ali ao lado, o uniforme camuflado rodaram os grupos aí, Telegram, WhatsApp, né, com legendas do tipo a japinha do CV tombou. Alguns perfis chegaram a divulgar imagens explícitas para poder ganhar cliques, seguidores, né? Mesmo dentro da própria comunidade, o sentimento foi de choque. Muitos sabiam quem ela era, né? Já tinham visto a moça andando armada, mas ninguém imaginava que o fim seria tão rápido e tão brutal. Ou já imaginavam, né? Porque basicamente esse é o caminho. Depois da morte, a história da Japinha passou a dividir opiniões, como sempre acontece, né? Alguns comemoram, dizendo que era apenas mais uma criminosa batida em confronto, outros questionaram a violência da operação e a banalização da morte, lembrando que se tratava de uma garota de 19 anos, que talvez nunca tivesse tido outra escolha. Mas, na minha opinião, ela fez uma escolha ao portar um fuzil e trocar tiro com a polícia, né? E a morte dela é a consequência direta dessa escolha. A Operação Contenção marcou um dos capítulos aí mais sangrentos da história do Rio. Foram 134 mortos até o momento, 4 policiais entre eles, e tudo indica que esse número ainda pode aumentar. Autoridades dizem que a ação era necessária para poder quebrar o comando local do tráfico e impedir novas guerras entre facções. Já organizações de direitos humanos classificaram a operação como um massacre, apontando ali violações e mortes de inocentes. Mas e para você, foi uma chacina ou foi uma faxina, como muitos estão dizendo? Bom, o fato é que o caso da Japinha acabou se tornando ali uma das imagens mais fortes dessa ofensiva, uma espécie de retrato, né, do caos. Uma jovem armada, morta no meio de um confronto, cuja foto viralizou nas redes como um troféu digital de guerra. No final das contas, a história da Japinha não é de uma vítima indefesa, é de alguém que fez uma escolha muito clara. Foi vista ostentando fuzil, vestida de camuflado, assumindo posição de linha de frente dentro do Comando Vermelho, trocando tiros com a polícia. Essas são escolhas, não meras circunstâncias da vida. Quando alguém pega em arma pesada, se arma para guerra, age como combatente de facção, assume o risco e colhe o destino que esse caminho costuma trazer. Ela optou por entrar nesse jogo, consciente ou não dos efeitos, né? E o resultado se deu a operação mais letal do Rio, a polícia avançando, tiroteio, o corpo no chão. Ela sabia para que lado ia, né? O crime organizado não oferece uma vida alternativa, oferece combate, fuga, morte ou prisão. Eugenicamente ou não, ela escolheu ser combatente, por isso caiu como combatente. Então fica a lição, não romantizar a figura de soldado do tráfico, não humanizar sem contrapor responsabilidade. Vestir camuflado, empunhar fuzil, entrar em combate, lutar para dominar território são atos de guerra. E na guerra, as consequências são pesadas. Mas e aí, comenta aqui o que você acha dessas personalidades que brotam na internet e acabam ganhando um destaque que, ao meu ver, é extremamente desnecessário. E dê sugestões aqui de vídeos também, relacionado a que está acontecendo lá no Rio. Se alguém tiver mais alguma sugestão, comenta aqui que a gente traz, tá? Beleza? Beleza. Tá bom? Dá tchau aqui então, pessoal. Tchau, pessoal. Aqui. Falou? Falou.